Oi, Thaís, eu sou Eunice, eu sou do estado do Pará. Desde muito criança eu sempre quis usar jaleco branco, sempre. Não importava o curso que eu ia fazer. Então, quando eu tentei vestibular, eu tentei enfermagem, passei, tentei farmácia, passei, só que na agronomia eu falei, quer saber, eu vou fazer agronomia. E quando eu entrei, eu não tinha ideia que no final eu ia acabar com um jaleco branco também, né? Quando eu cheguei na parte principalmente de solos, fisiologia vegetal, que é quando eles introduzem a agronomia pra gente, foi naquele momento que eu descobri, nossa, realmente não era um curso que eu queria, só que é um curso que ele abre muita possibilidade, né? Durante a graduação eu trabalhei em laboratórios de fisiologia vegetal, bioquímica, eu também trabalhei um pouco na área de solos. Sempre quis, na verdade, continuar na área de pesquisa, de ensino, e aí eu acabei conseguindo passar no mestrado aqui no Paraná. No ano de 2016 eu cheguei aqui, comecei o mestrado. Em 2018 eu terminei o mestrado e já iniciei o doutorado. Continuei na mesma área de pesquisa, trabalhando com espécies florestais nativas. Eu me sinto muito feliz com o mundo que eu escolhi, o agro, e eu me sinto muito motivada a mudar o rumo da agronomia, né? Eu sou Thaís, eu nasci e cresci aqui em Flor da Serra, né? Que é interior de Quatro Pontes, uma cidade bem pequenininha do Paraná. Então eu escolhi um curso um pouco diferente, que é o curso de biotecnologia. É um curso que abre muitas possibilidades, dá para você trabalhar em várias áreas. Apareceu um estágio com o professor da agronomia, o professor Roberto, e ele trabalhava na época com fitopatologia, que é o estudo das doenças de plantas, né? E no final da graduação fui fazer o estágio de conclusão de curso lá na Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lá em Piracicaba. Resolvi ficar na área, fiz a prova de mestrado, passei no doutorado e agora já estou no finalzinho do curso, né? É muito legal você ver, você entender por que uma planta fica doente, você entender o que tem que ser feito para essa planta não ficar doente, né, que a gente trabalha com prevenção. Quando eu entrei no doutorado e pude voltar a trabalhar com soja, que é uma grande cultura que eu gosto muito, e tive a oportunidade de sair para o exterior e fazer um estágio, né, na Espanha, quando eu cheguei lá e peguei todo aquele montão de dados que você vai juntando e não sabe muito bem o que está acontecendo, e comecei a entender e comecei a aprender a entender e aplicar as ferramentas corretas, foi aí que eu falei, não, é isso mesmo. Eu entendi o que eu gosto de fazer, que é entender a parte genética, é trabalhar com isso. E a gente tem muitas ferramentas, assim, a gente pode fazer uma infinidade de coisas com os dados que a gente consegue dentro de um laboratório que vão impactar a cadeia final. E aí no mestrado eu comecei a trabalhar então com espécies florestais, eu trabalhei com cedro e com aroeira. Aí eu acabei me interessando muito por essa área e acabei desenvolvendo minha pesquisa tanto no mestrado quanto no doutorado com espécies florestais. Meu objetivo é fazer com que essas espécies elas estejam mais prontas para quando elas forem levadas a campo, elas estejam mais fortes. Quando elas vão a campo e elas encontram as barreiras como temperatura alta ou temperatura muito baixa, falta de água, tudo isso, elas vão reagir de maneira diferente, elas já vão ter um aparato de defesa pronto. Então nada mais é do que a gente alterar as enzimas, as proteínas, o aparato bioquímico da planta. Então eu tento preparar isso. Eu desde o mestrado eu estou trabalhando só com essa parte de preparo no viveiro. Agora no doutorado também eu estou levando elas a campo para ver se esses resultados, os resultados que eu espero que aconteçam, realmente vão acontecer. O projeto é fazer com que esses produtores, eles tenham, por exemplo, um plantio, um monocultivo, e do lado eles tenham árvores. Essas árvores para quê? Além do conforto deles, né, para um ambiente mais arejado, para um ambiente melhor, melhorar também a condição das plantas deles, né? Daí eu vou ter um ambiente ali que lá para frente, a longo prazo, eles vão poder colher sementes, eles vão poder retirar madeira, eles vão estar fazendo girar a economia e também vai ser sustentável para o ambiente deles. Então existem inúmeras funções, né? Funções biológicas, né? E funções ecológicas, sustentáveis, mas também tem a questão econômica, né? Porque sempre que a gente conversa com alguém, eles querem que a gente aborde todos esses pontos. Para fazer os tratamentos das minhas plantas, eu tento usar produtos acessíveis ao produtor, produtos mais baratos, práticas que ele pode desenvolver no próprio local de trabalho dele. Tudo isso para tentar fazer ser mais econômico e também mais rápido, mais prático, né, para o produtor, para que ele consiga desenvolver isso. Eu trabalho com uma doença chamada antracnose da soja. É uma doença que ela
é bastante importante, principalmente na região centro-oeste do país. E lá essa doença ela é bastante complicada. Então a gente descobriu que não é só uma espécie desse fungo que a gente trabalha que causa a doença. Então são várias espécies do mesmo gênero que causam a doença. E tem uma problemática muito grande. Então tem mais outros doutorandos e mestrandos envolvidos, né, nesse projeto. E a gente estava tentando entender por que essa doença, que só estava aparecendo lá no final do ciclo, começou a aparecer antes. E isso a gente foi se aventurar em uma área que ainda é relativamente nova na ciência, que são as ômicas. Então é trabalhar com o genoma, com o transcriptoma da planta e do fungo para tentar entender lá da base quais são os genes que estão interferindo, por que isso está acontecendo, por que deixou de acontecer. A gente está estudando cultivares de soja que respondem de maneira não tendo doença ao fungo, né, que são resistentes, e cultivares de soja que ficam doentes. E aí a gente está vendo as duas e quais são os genes que governam cada situação. A gente vai desde o trabalho lá no campo para selecionar, cultivar, faz uma etapa no laboratório que a gente tem que obter, né, o DNA e o RNA dessa interação, e aí depois vai para o computador, que é o que eu sou apaixonada, que é a parte de bioinformática. Então a gente pega o DNA, o RNA, uma sopa de letrinhas, de 4 letras. Então são bilhões de letras que estão lá num resultado de sequenciamento que a gente tem, né? E tem que montar esse quebra-cabeça. Então a gente vai juntando partezinha por partezinha e tentando entender o que está acontecendo ali. Os programas de melhoramento então podem fazer uso dessa informação que a gente está obtendo e produzir cultivares de soja, por exemplo, que sejam mais resistentes a essa doença lá no campo. Então o trabalho que é de base, lá no comecinho que a gente está fazendo no laboratório, vai passar pela empresa e vai impactar o produtor lá no final. Porque o produtor vai poder comprar uma semente que é resistente à doença, vai plantar essa semente que é resistente, vai poder diminuir o uso de aplicação de fungicidas e o custo de produção consequentemente, né? Então é bem bacana porque a gente consegue ver todo esse processo, né? O ambiente agro ele é predominantemente masculino. Só que na área que a gente está, na pesquisa, tem muita mulher, né? Na área de docência, pesquisa, tem muita mulher. Então a gente acaba, na verdade, predominando um pouco mais nesse ambiente. Isso é muito interessante, né? Porque é um trabalho que precisa de um pouco de mais sensibilidade, que precisa de um pouco mais de cuidado, que precisa de mais atenção. E nós mulheres, a gente tem essa fama, né? De ter mais sensibilidade e cuidado quando a gente está trabalhando com esse tipo de coisa. Desde a graduação, eu trabalhei com pessoas que sempre foram muito acessíveis, que sempre foram muito à frente do tempo, e elas sempre entendiam que uma mulher dentro de um ambiente assim é muito bom, porque ela está trazendo outro tipo de público, ela está trazendo um cenário diferente. As pessoas que você encontra pelo caminho e que fazem parte da sua trajetória, elas influenciam você, sim, de certa forma, e isso muda completamente o cenário. A gente também tem um lugar nesse mundo e de representar o nosso trabalho. Os meus orientadores, eles sempre foram homens e eles sempre foram muito acessíveis, eles sempre me trataram como eles tratariam um homem se fosse o caso, né? Sempre ali deixando com que eu mostrasse a força que eu tenho, né? Eu nunca precisei que, se eu tivesse que fazer alguma coisa, alguém viesse fazer para mim. Às vezes a gente tem que começar a se impor no ambiente para a gente ter o nosso lugar. Tive sorte de ter pessoas que sempre entenderam muito bem, que sempre, né, me trataram super bem e que também me fizeram ser melhor, que me fizeram crescer. Nos laboratórios pelos quais eu passei, eu sempre tive contato com orientadores que entendem o nosso papel e que apoiam e que não tratam a gente de maneira nenhuma de forma diferente. Empoderam, né? Pelo contrário, isso, ajudam. Nos respeitam e deixam a gente fazer a nossa pesquisa e seguir a nossa vida. Não sentir dificuldade por ser mulher, mas isso também é muito relacionado ao fato das pessoas que eu encontrei no meu caminho dentro da pesquisa. A gente começa
a pensar em tudo que é capaz de fazer dentro de um laboratório é incrível, assim, é bem legal. Mesmo. É isso que tu falou da continuidade, né? Em 4 anos a gente não consegue fazer tudo, mas aí a gente já abriu brecha para que outra pessoa continue. Então a pesquisa é isso. E aí muita gente, quando a gente tenta explicar isso, só estuda, né? Não, a gente não só estuda, a gente muda o mundo, a gente faz pesquisa, a gente faz surgir novas tecnologias, então a gente faz com que direta e indiretamente aquele setor ali que é tão forte, que é o agronegócio, ele esteja crescendo. Isso. Só que a gente não, eles não entendem isso porque nosso rosto não está lá. Né? A gente está dentro dos laboratórios, trabalhando, pesquisando e escrevendo e fazendo com que essa pesquisa ela chegue até as outras pessoas para que eles tenham acesso àquilo e eles entendam, né, o que a gente está... Isso é muito importante, por exemplo, a gente fica lá 4 anos fazendo a pesquisa e a gente precisa publicar isso. Então a gente precisa no final, né, para o doutorado, escrever uma tese, defender e para obter o título. Só que isso assim, a gente vai obter o título, mas a sociedade, o ganho da sociedade com o nosso resultado é grandíssimo, porque a gente pesquisou, escreveu e esses dados se tornam públicos. Então pode ser que no meu laboratório a gente não continue trabalhando com aquela área em específico, com aquilo que a gente descobriu, mas a gente abre um leque de possibilidade e todo mundo que está na ciência e que tem interesse em trabalhar com isso vai ter acesso a essa informação e não vai precisar mais começar do zero. Isso, então toda pesquisa é importante. São pesquisas que são importantes, porque às vezes são o primeiro passo. Alguém tem que dar o primeiro passo. Eu só estou trabalhando já com a parte genética da soja, porque a soja é uma cultura que é pesquisada há muitos anos. Então o genoma da soja está sequenciado, depositado em um banco de dados público e toda a informação possível está lá. Então, o que eu vejo na interação com o fungo que eu estou trabalhando, outras pessoas já viram na interação com outros fungos. E isso ajuda muito a avançar a minha pesquisa. É muito diferente você ter que começar do zero e você ter uma base de dados enorme, gigantesca, que você só entra lá, consulta, começa a comparar com os seus resultados. E aí você já está dando um passo a mais, né? Você já está contribuindo mais um pouquinho para a próxima pessoa que for trabalhar com isso, ou trabalhar com a soja, ou trabalhar com a espécie florestal. Ela já vai ter um monte de coisas que vai estar lá disponível para ela e ela só precisa continuar a partir daí. No final, você saber que você teve uma contribuição importante na ciência, em qualquer área que seja. Sim, fez a diferença, né? Você fez a diferença. Pode ser que você não fez a diferença para o mundo inteiro, mas você fez a diferença, pelo menos, para o próximo pesquisador que vai trabalhar na sua área. Porque ele vai ter um ponto de partida, ele ou ela vai ter um ponto de partida. Eu acredito que a pesquisa que eu estou fazendo hoje e a pesquisa que eu já venho fazendo há muito tempo, ela vai colaborar com os futuros pesquisadores, com os produtores, ela vai colaborar com as pessoas que estão diretamente envolvidas nessa área e com as pessoas também que não estão envolvidas nessa área, porque a agronomia, a parte do agro, ela impacta não só no ambiente rural, mas no ambiente urbano também. E eu acredito que fazendo isso a gente vai criar um sistema totalmente colaborativo, onde cada vez é aquele sistema pirâmide. Eu faço uma pesquisa, outras 2 pessoas vão fazer e dali para frente isso vai criando força e vai sendo divulgado. Então dessa maneira a gente vai criando uma cadeia onde as pessoas elas vão sempre buscando mais e mais e mais e vão se especializar cada vez mais e mais. Eu vou colaborar com a agricultura, com os produtores, com os futuros cientistas e com os meus colegas de trabalho que já estão nessa área há algum tempo, como já vem acontecendo com colaborações que a gente vai construindo ao longo da carreira. Falar que eu fui lá no laboratório e comecei a fazer a minha pesquisa é besteira, a gente tem muita ajuda. É nossa pesquisa, É a né? nossa No final pesquisa, das contas, a gente trabalha em conjunto e a gente colabora o tempo todo. Os nossos colegas de trabalho dentro do laboratório, até as pessoas, os estagiários, até os alunos que a gente vai ministrar uma aula, por exemplo. É todo mundo. Os familiares, os amigos que a gente leva também para trabalhar. Todo mundo. A ciência é colaborativa, a ciência é... Ninguém faz ciência sozinho.